Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recorreu contra a decisão que vai obrigar 17 setores da economia e milhares de municípios a pagarem mais imposto. Inaugurada a fábrica para a retomada da produção de insulina no Brasil. Incêndio em pousada de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, matou pelo menos 10 pessoas e deixou vários feridos. A Anatel divulgou regras mais rigorosas para evitar as ligações incômodas que são disparadas em massa pelas empresas. Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou que 30% das pessoas já sofreram ou sofrem com hipertensão arterial. OMS alertou para o número alarmante de jovens entre 10 e 15 anos consumindo álcool e usando cigarros eletrônicos. Vídeos mostrando moradores de rua sendo removidos das ruas da capital argentina, Buenos Aires, causaram nova indignação com o governo de Javier Milei. E nunca é tarde para começar a praticar esporte, como este grupo de idosos que não poupam esforços para cuidar da saúde. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recorreu agora à noite da decisão tomada ontem pelo ministro do STF, Cristiano Zanin, para a volta da cobrança de impostos sobre a folha de pagamentos de 17 setores da economia, responsáveis por quase 9 milhões de empregos. A medida também vai atingir milhares de municípios. A desoneração foi criada no governo de Dilma Rousseff com o objetivo de criar mais empregos. Os setores beneficiados são apontados como os que mais contratam funcionários com registro em carteira, como as indústrias de automóveis, calçados e da construção civil. A medida também favoreceu os municípios de todo o país, com até 156 mil habitantes. Mas, pelos cálculos do governo, entre os anos de 2012 e 2023, os cofres públicos perderam quase 150 bilhões de reais em arrecadação. No ano passado, começou a briga entre o governo Lula e o Congresso. A reoneração foi implementada e depois derrubada pelos parlamentares. Houve uma segunda tentativa, mas não deu certo. Foi aí que o presidente Lula achou melhor recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O primeiro voto a favor do governo foi dado pelo ministro Cristiano Zanin, indicado ao Supremo pelo atual presidente. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que seria o caso de novas negociações e não de colocar o judiciário novamente em choque com o legislativo. Foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento, e nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso. Foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal. O ministro do STF, Cristiano Zanin, concordou com o argumento do governo de que a renúncia não pode ser dada sem que ocorra a indicação do impacto orçamentário. Segundo o ministro, sem essa previsão, há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e até mesmo do esvaziamento do regime fiscal. Porém, Rodrigo Pacheco não aceita o argumento de que a decisão do Congresso é inconstitucional. Que a lei, que é desde 2011 que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lavra do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação. Portanto, no caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. A decisão de Zanin começou a ser julgada pelo plenário virtual do STF nesta sexta-feira e a análise vai até o próximo dia 6 no plenário virtual. Se for mantida, os 17 setores que mais empregam no país não poderão substituir a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, assim como os municípios.
Um incêndio em uma pousada no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou 10 pessoas mortas e pelo menos 7 feridas. O local, que abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social, não tinha alvará e tem um contrato em vigor com a Prefeitura da capital no valor de R$ 2.700.000. De acordo com o contrato, um termo aditivo foi assinado em dezembro do ano passado e era válido por mais 12 meses, a contar de 19 de dezembro de 2023. Ainda conforme o documento, ficou estabelecido o pagamento de R$ 225.448,33 por mês para a empresa no período. A pousada Garoa foi contratada para a prestação de serviços de hospedagem para a Fundação de Assistência Social e Cidadania, que atende população mais vulnerável, que sofre com risco social, desemprego e dificuldades de acesso às demais políticas públicas. Já o contrato assinado em dezembro de 2022, para o qual depois foi feito o aditivo em 2023, determinou o pagamento máximo de R$ 3.186.000 para os serviços contratados. Seria pago o valor de R$ 18,53 por hospedagem por dia e era estimada a quantidade de 450 vagas por mês. O documento de 2022 também foi firmado pelo período de 12 meses. O texto diz que a FASC é a responsável pela fiscalização dos serviços. De acordo com informações, o primeiro contrato assinado entre as partes foi no final de 2020, pelo prazo de 180 dias. O valor pago no período foi de R$ 197.964. As acomodações contratadas eram para atender a FASC, para o enfrentamento das consequências sociais causadas pela pandemia de Covid-19. No total, de 2020 a 2023, 7 contratos e aditivos foram assinados. Os valores dos documentos variam de R$ 140.000 a R$ 3.100.000. Nas imagens divulgadas pelas redes sociais, mostra o prédio em chamas e as equipes de bombeiros tentando apagar o fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, 7 pessoas foram hospitalizadas. A corporação informou ainda que a varredura do local foi realizada na manhã desta sexta-feira e não há informações sobre desaparecidos no prédio. O Corpo de Bombeiros informou também que o local funcionava de forma irregular. Em vídeos nas redes sociais, pessoas que dizem que viviam na pousada alegam que pagavam para se hospedar no local. Vocês ficam aqui na pousada há quanto tempo? Nós já temos aí 1 ano e pouco já. 1 ano e pouco? É. Sim. E o que vocês imaginam? Mas não aqui nessa Caroa. Não Quando nessa. nós viemos pra cá, já faz o quê? Uns 3 meses que nós viemos pra cá. Não, até menos. Um mês. E vocês pagam mesmo, daí não é a vaga da prefeitura. Paguemos, é aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Não precisa mostrar. É pago no dinheiro, O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, informou que os documentos do convênio serão analisados para apurar se há alguma irregularidade. Segundo o prefeito, a relação da prefeitura com a empresa ocorre desde 2017 e uma nova licitação foi registrada no ano passado. A Defesa Civil analisa o que causou o fogo. O órgão informou que uma das hipóteses levantadas foi de que o fogo tenha sido criminoso, mas que a perícia deve determinar a causa do incêndio. A Polícia Civil vai investigar o incêndio. O caso foi encaminhado à 17ª Delegacia de Porto Alegre e os relatórios técnicos são aguardados pelas autoridades. O roubo de celulares disparou no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado, no período de 1 ano o aumento foi de 36%. Só nos 3 primeiros meses do ano, as pessoas ficaram sem 5.000 aparelhos e passaram a mudar de comportamento, escondendo o celular quando estão em público. No relatório da Segurança Pública também foi informado que aumentou bastante os anúncios na internet, oferecendo aparelhos às vezes até abaixo do custo. Agentes do BOP encontraram uma área de lazer luxuosa no Comando Vermelho, maior facção de tráfico do Rio de Janeiro, no meio do complexo do Alemão.
Na manhã desta sexta-feira, os agentes do BOPE e pelo menos 350 agentes das polícias militares e civis subiram um morro com o objetivo de prender criminosos de outros estados que buscaram abrigo nos conjuntos de favelas, dominado pelo Comando Vermelho, que comanda o tráfico na cidade. Como já era esperado, os policiais foram recebidos a tiros no local. Outros disparos também foram ouvidos em regiões vizinhas, como Bom Sucesso e Penha. Durante a operação, para a surpresa dos policiais, foi encontrado um imóvel com uma piscina de luxo, que possui até iluminação colorida de LED. O resto da casa ainda parecia estar em obras, pois possui poucos móveis. Até o momento, ainda não foi divulgado o número de presos e feridos na operação. A Secretaria Estadual de Educação disse que uma escola que fica dentro do Complexo do Alemão precisou ser fechada por conta da operação. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que nesta sexta-feira não haveria aula na rede por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar. Em nota, a Polícia Civil escreveu que a atuação em comunidades é parte das ações de combate à criminalidade e se trata de um trabalho fundamental, pois a organização criminosa utiliza o Complexo do Alemão como uma espécie de bunker e ponto de partida para investidas em outros territórios. De acordo com a corporação, a facção também restringe a liberdade dos moradores e usa a população local como escudo. Um grupo de estudantes bloqueou nesta sexta-feira o prestigiado Instituto de Estudos Políticos Sciences Po Paris para exigir uma condenação clara das ações de Israel na faixa de Gaza. O ato ocorre na sequência dos protestos pró-Palestina nas universidades americanas, que apesar da forte repressão policial e das centenas de detenções registradas desde a semana passada, têm aumentado. As manifestações em frente à Escola Superior de Ciências Políticas de Paris começaram na quinta-feira à noite. Os manifestantes bloquearam a entrada do edifício histórico com materiais de construção e caixotes do lixo. Nesta manhã, os estudantes que pernoitaram podiam ser vistos pelas janelas do centro, com lenços na cabeça, bandeiras palestinas penduradas nas grades e slogans de apoio à sua causa. Assim como os protestos das universidades americanas, o Comitê Palestina do Instituto de Estudos Políticos pede a condenação clara das ações de Israel em Gaza e o fim da colaboração com todas as instituições consideradas cúmplices da opressão sistemática do povo palestino. O movimento na França ocorre no momento em que os protestos pró-Palestina se multiplicam nas universidades dos Estados Unidos. Apesar da prisão de mais de 400 pessoas desde a semana passada, a violência policial e até ameaças de expulsão de alunos envolvidos nos atos, como na Universidade de Princeton, Nova Jersey, os acampamentos espalhados pelos campos se avolumaram e mais de 20 instituições de ensino superior aderiram ao movimento, que pressiona por um cessar-fogo em Gaza e por medidas efetivas de suas reitorias para cortar laços com empresas que apoiam a guerra de Israel contra o Hamas no enclave palestino. E veja a seguir, inaugurada fábrica para a retomada da produção de insulina no Brasil. E ainda, a Anatel divulgou regras mais rigorosas para evitar as ligações incômodas, que são disparadas em massa pelas empresas. O Brasil vai retomar a fabricação de insulina, um hormônio artificial que interessa a milhões de pessoas que sofrem com a diabetes e precisam de injeções diárias para evitar complicações. A fábrica localizada em Nova Lima, Minas Gerais, vai contribuir com a produção de 20 milhões de refis de insulina, além de canetas de insulina. A empresa responsável será a Bion, que foi fundada pelo ex-ministro Valfrido Silvino dos Mares Guia Neto, que comandou os ministérios do Turismo e das Relações Institucionais em outros governos
do presidente Lula. Também é importante destacar que será, pela primeira vez após 20 anos, possível, então, uma empresa totalmente brasileira produzir insulina aqui no país. A fábrica terá um investimento de 800 milhões de reais e também terá ali potencial para poder atender cerca de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde. Além disso, também vai contribuir, claro, com a demanda, né, de insulina, porque no ano passado o Sistema Único de Saúde, o SUS, encarou uma possibilidade ali de desabastecimento em relação à insulina para pacientes, então, que dependem aí desse medicamento, né? Segundo o Atlas, inclusive, da Federação Internacional de Diabetes, são pelo menos 16 milhões de adultos que enfrentam essa situação aqui no país. Com uma alta constante da população, alguns comércios tendem a aumentar suas unidades, como é o caso das farmácias. Atualmente, em diversas cidades, tanto grandes como menores, o número desses estabelecimentos é alto, o que intriga os brasileiros. O questionamento se faz presente após a análise dos dados do Conselho Federal de Farmácias. Segundo eles, existem cerca de 90 mil estabelecimentos no país, em comparação com os 55 mil em 2003. A sensação de estar sempre próximo de uma farmácia é real, já que o crescimento dessas lojas é de 63% em 20 anos. Vale ressaltar que esses números consideram apenas farmácias com inscrição ativa no órgão, requisito legal para funcionarem, ou seja, pode ser que esse número seja ainda maior. Segundo especialistas, esse aumento vem de diferentes fatores, como o próprio crescimento do setor, que é impulsionado pelas grandes redes. Com forte presença em grandes cidades, elas tiveram um crescimento de cerca de 230% em participação de mercado desde o início dos anos 2000 até agora. Naquela época, eram responsáveis por 15% das vendas e hoje alcançam mais de 50%. Além disso, as empresas de fármacos utilizam cada vez mais um sistema sofisticado de inteligência de dados para a abertura de novas unidades. Dessa forma, as empresas sabem se faz sentido ou não abrir uma nova farmácia ao lado de concorrentes em um local com grande potencial de clientes, em vez de investir em uma região com nenhuma unidade, mas sem a presença considerável de consumidores. Mas a inteligência de dados não é exclusividade de grandes empresas. Dessa forma, foi criado um associativismo entre as pequenas farmácias. Ou seja, as redes associativas permitem que farmácias independentes passem a operar sob uma única bandeira e compartilhem sistemas de gestão e contratos de compra. Na prática, o associativismo permite que pequenos negócios tenham a possibilidade de operar em uma rede já estruturada. Além disso, outras motivações para esse aumento é que as farmácias hoje funcionam como pontos de venda por conveniência, pontos de realização de exames e centros de entregas para pedidos online. E juntando todos esses fatores, realmente parece que abrir uma farmácia é bem lucrativo aos donos. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que o faturamento de uma farmácia afiliada à associação é, em média, de quase 9 milhões de reais por ano, contra 800 mil reais de farmácias independentes. De certo modo, quanto mais farmácia, melhor, já que tanto com relação a preço, comodidade e necessidade, é importante ter sempre uma farmácia por perto. E nos Estados Unidos, o produto interno bruto cresceu menos que o esperado nos 3 primeiros meses do ano. Um motivo para mexer com os mercados financeiros do mundo inteiro. O crescimento do produto interno bruto dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023. Os analistas esperavam um crescimento de 2,2%. O PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, é um indicador da atividade econômica. Os Estados Unidos publicam o crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses 3 meses.
Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, a economia cresceu apenas 0,4% nos 3 primeiros meses do ano. A desaceleração no ritmo de crescimento ocorreu principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais, explicou o Departamento de Comércio. Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório. O IPCA 15, que antecipa o índice oficial de inflação do país, desacelerou e fechou o mês de abril em 0,21%, menos do que o esperado pelo mercado. Em março, o indicador medido pelo IBGE ficou em 0,36%. No período de 12 meses, o acumulado está em 3,77%, o que significa que está dentro do teto da meta definida pelo Banco Central. Dos 9 grupos pesquisados, apenas o de transportes caiu, puxado pelo preço das passagens aéreas. No grupo das altas, a maior foi da alimentação, principalmente do tomate, alho e cebola. No Brasil, além do indicador da inflação divulgado pelo IBGE, o que mais pesou foi a decisão tomada ontem pelo Conselho de Administração da Petrobras para distribuir dividendos aos acionistas. Com isso, o dólar caiu 0,89% e fechou a semana cotada em R$ 5,11 na venda. E a Bolsa de Valores subiu mais de 1,5%. aos 126.526 pontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira verde para as tarifas de conta de luz. Significa que não haverá acréscimo. Faz 25 meses que o consumidor não é obrigado a pagar um adicional, porque os reservatórios das hidrelétricas estão em boas condições para a geração de energia. O sistema de bandeiras foi criado em 2015 para atenuar dificuldades das geradoras. Quando a situação melhora, o adicional é removido. Antes, as contas subiam uma vez por ano e não baixavam mais. E outra agência, Nacional de Telecomunicações, publicou nesta sexta-feira um conjunto de regras severas para penalizar empresas que realizam ligações em excesso e causam transtorno aos usuários. A nova norma vai entrar em vigor no dia 1º de junho. Aquelas ligações indesejadas que atormentam praticamente todos os brasileiros diariamente estão com os dias contados, ou pelo menos parecem estar, já que agora a Anatel vai penalizar com bloqueio as empresas que não cumprirem as regras estabelecidas. Portanto, sofrerão bloqueio de 15 dias as empresas que realizarem mais de 100 mil chamadas de até 6 segundos por dia e tenham mais de 85% das ligações realizadas enquadradas nesse perfil. A nova norma também aumenta o sistema de monitoramento da Anatel, que a partir de agora bloqueará qualquer empresa que agir fora dos regimentos. Também se enquadram nesse perfil de ligação as chamadas não completadas destinadas à caixa postal ou desligadas em até 6 segundos, seja por quem fez a ligação ou por quem a recebeu. Um sistema que permite a validação dos números de telefone por CPF também será desenvolvido pela empresa para aprimorar as bases de dados disponíveis às empresas de telemarketing e telecobrança, evitando ligações para números que não sejam mais os mesmos das bases de dados. De acordo com os representantes da empresa, esse sistema vai permitir que as empresas de cobrança façam uma consulta à base das operadoras para verificar se o número que pretendem ligar é do CPF devedor. Dessa forma, a Anatel espera que o recurso reduza as chamadas de cobrança de 43 ligações para 7 ou 8. Além disso, também foi aprovada uma proposta para ampliação do prefixo 0303 nas chamadas telefônicas. Até esse momento, somente ligações para oferta de produtos e serviços devem usar o prefixo, mas a Anatel pretende ampliar a obrigação para chamadas de doações, cobranças e outras atividades. O maior evento do mundo sobre gado vai começar amanhã em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a Expo Zebu são fechados centenas de acordos. No ano passado, a exposição movimentou mais de 400 milhões de reais. A Expo Zebu, como é chamada, começa neste sábado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O evento chega à sua edição 89, com 37 leilões programados e 6 shoppings de animais.
Eles são usados tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite e a partir do cruzamento com raças leiteiras. Além disso, uma das principais características do gado zebuíno é o rápido tempo em que se desenvolvem. A expectativa é que a Expo Zebu gere mais de 140 milhões de reais em leilões e incentive a produção pecuarista. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que está organizando o evento, a campanha principal deste ano é a valorização do produtor rural e a disseminação da importância e benefícios da carne e do leite. A exposição vai até o dia 5 de maio e contará com atividades políticas, bancas de gastronomia mineira e programação musical. Mas agora nós mudamos de assunto porque nem tudo que aparece na embalagem de um alimento deve ser levado à risca. Quando está escrito baixo em gordura, por exemplo, não significa que o produto não faz mal à saúde. É importante estar atento e sempre ler cuidadosamente as informações para evitar enganos. Para uma dieta equilibrada e nutritiva, é fundamental optar por alimentos saudáveis. Sobre aqueles que vêm da terra, especialmente in natura, não há discussão. Todos sabem que essa é a melhor escolha. Mas e quanto aos industrializados, hein? Bem, nos últimos anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou as normas para os rótulos, entre elas o destaque para a quantidade de gordura. Mas o fato de um alimento ser rotulado como baixo em gordura não quer dizer que ele é mais saudável. Isso foi o que disse a especialista com quem eu conversei. Ela deu alguns exemplos importantes. Confira. A indústria alimentícia, quando ela coloca no rótulo de um alimento que ele é baixo em gorduras, ela precisa substituir essas gorduras por componentes químicos para poder dar o mesmo sabor e a mesma textura para esse alimento, porque a gordura ela é um macronutriente responsável por essa textura e por esse sabor. Então, por exemplo, a gente costuma ver com muita frequência como pasta de amendoim, por exemplo, né? Elas, principalmente essas saborizadas, com gosto de cookies, de brigadeiro, etc e tal, que elas vêm ali com uma quantidade de aditivos muito grandes, né? E acaba tendo que ter uma redução na quantidade de gorduras, né? No amendoim propriamente dito, para agregar esses componentes todos. Isso torna o alimento altamente industrializado e ele deixa de ser tão saudável quanto seria se ele fosse somente a pasta de amendoim. Um outro exemplo clássico é a manteiga. Muita gente acaba trocando manteiga por margarina na dieta, achando que é mais saudável, né? Porém, a manteiga é 100% natural. A margarina é 100% industrializada. E se a gente for olhar a lista de ingredientes da manteiga, é só gordura e sal. Em contrapartida da margarina, é só aditivo químico, é só produto químico, né? Existem também alguns sorvetes que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a composição desses sorvetes, eles vêm escrito baixo em gordura, mas infelizmente são cheios de aditivos, né, de açúcares que são adicionados ali com outras nomenclaturas. E basicamente todos os industrializados fit, em geral, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque eles são altamente adicionados de componentes químicos ali que geram um prejuízo à nossa saúde. Está aí, por isso é sempre melhor preparar os alimentos em casa, de preferência com ingredientes naturais. Gasta-se um pouco mais de tempo, mas a saúde agradece. E veja a seguir, Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou que 30% das pessoas já sofreram ou sofrem com hipertensão arterial. E veja também vídeos mostrando moradores de rua sendo removidos das ruas da capital da Argentina, Buenos Aires, causaram nova indignação com o governo de Javier Milei. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. No Brasil, um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apontou que pelo menos 30% da população teve ou tem a doença.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial, doença crônica que é uma das principais causas de mortes no país. Por isso é muito importante ficar atento aos sinais que o corpo dá, principalmente com relação ao coração. A hipertensão arterial ela é definida como os níveis pressóricos acima de 14/9, ou seja, 140/90. Níveis persistentes, isto é, pelo menos 2 medidas. A maioria das vezes é muito difícil, porque a hipertensão ela é assintomática. Então, geralmente, a gente indica que o paciente afira, meça, vamos dizer assim, legalmente falando, a pressão pelo menos uma vez por ano. Na farmácia, na unidade básica de saúde, ou procure um cardiologista mesmo, um clínico. Eu estou com 63 anos, não tomo um tipo de remédio. Não tem um comprimido na minha bolsa. Eu tenho 69 anos e não tomo nenhum remédio até hoje, graças a Deus. A minha pressão é 12/8. Eu tenho quase 60 anos. Você viu que a diferença entre eu e meu amigo, coitadinho dele, é estresse demais. Eu sou hipertensa. Sempre estou no posto de saúde, vou lá tomar remédio de vez em quando. De vez em quando não, sempre aí me dá alta. Eu fico com a pressão muito alta, sistema muito nervoso. Pelo menos 30% da população brasileira já teve ou tem algum problema de hipertensão arterial. É o que aponta um estudo feito entre os anos de 2013 e 2020 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A condição genética é uma das causas da pressão alta, porém não é a única. Ainda de acordo com a especialista, os hábitos podem contribuir para que a doença seja ainda mais impactante. Sintomas mesmo da hipertensão geralmente acontecem quando a gente já tem uma complicação, que daí seriam os sintomas da própria doença cardiovascular, do infarto que ela pode gerar, de lesões renais que ela pode gerar também, da insuficiência renal, ou até lesões na própria visão, na retina. Então, geralmente, a hipertensão ela é assintomática, porém as suas consequências geram sintomas. O principal é evitar o sal de cozinha, porque ele é o mal da hipertensão, pois ele tem sódio. Então, o sódio é o principal veneno para hipertensão. A gente sabe que não existe hipertensão sem sódio. Então, a primeira coisa. Segundo é combater o sobrepeso, o sedentarismo, sabe? E combater também alguns pré-conceitos, que principalmente aquela situação, eu não sinto nada, eu não vou ao médico. Ao contrário, a gente tem que trabalhar com prevenção. Em 15 anos, o diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7%. É o que mostra um relatório publicado pelo Ministério da Saúde. O índice saiu de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. Além disso, o relatório mostra um aumento do diagnóstico entre homens, variando de 5,9% para mais. Porém, algumas medidas adotadas em todos os casos podem evitar males maiores, como, por exemplo, a atividade física. A prática de esportes ela é muito importante tanto para a prevenção de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, mas também para manter uma mobilidade. A gente chama muito a Sociedade Brasileira de Cardiologia e até a geriatria, eles comentam muito sobre a autonomia de vida do paciente. Então, quando você consegue comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho, você é um paciente que tem uma autonomia para a sua atividade de vida diária. E esse paciente tem uma sobrevida muito maior, ele vive mais e vive melhor. Sexta-feira, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou depoimento de mais de 2 horas via videoconferência aos investigadores do FBI e da Polícia Federal Brasileira. Durante o questionamento, Cid foi perguntado sobre as joias sauditas recebidas de presente pelo governo brasileiro. Parte delas foi vendida nos Estados Unidos. Um novo depoimento do militar não está descartado nos próximos dias. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, devolva seu passaporte para que ele possa visitar Israel no mês que vem, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A viagem de Bolsonaro deve durar 6 dias e 7 noites. No pedido, sua defesa pediu a devolução do documento mesmo de forma temporária. O ex-presidente teve o seu passaporte apreendido no dia 8 de fevereiro deste ano.
em uma operação realizada pela Polícia Federal. Os pedidos de emissão do primeiro título de eleitor não podem mais ser feitos pela internet. Quem vai votar nas eleições municipais deste ano terá que ir pessoalmente aos cartórios para pedir o documento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o fim do atendimento online já estava previsto no calendário eleitoral. Então, as pessoas que precisam emitir o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar o documento devem ir até o cartório eleitoral mais próximo. Para isso, é necessário entrar em contato com o cartório para agendar o serviço presencial. O eleitor deve ter em mãos o documento de identidade e a certidão de nascimento ou casamento. Os homens devem apresentar ainda o certificado de reservista militar. Quem precisa transferir o domicílio eleitoral também precisa ir ao cartório. Assim como os outros, esse serviço não está mais disponível pela internet e é bom se apressar, pois o prazo é curto. As solicitações devem ser realizadas até o dia 8 de maio. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que alguns antibióticos podem não fazer mais efeito no organismo das pessoas que usaram o remédio muitas vezes durante a pandemia. Esses pacientes desenvolveram resistência microbiana, que nada mais é do que as doenças resistirem aos efeitos da medicação. Os dados foram obtidos através de uma pesquisa feita com base em cerca de 450 mil pacientes internados com a Covid em mais de 60 países nos 3 últimos anos. Vale lembrar que a Covid é causada por um vírus e, por esse motivo, não pode ser tratada com antibióticos. Mas, em alguns casos, existe uma co-infecção, onde o paciente lida tanto com a Covid-19 como com bactérias que realmente exigem o uso de antibióticos. Situação que afetou apenas 8% dos internados com a doença. Mesmo assim, 75% dos pacientes foram tratados com os antibióticos por escolha médica. O levantamento também mostrou que os mais usados foram os com maior potencial de resistência microbiana. Mesmo assim, os antibióticos não foram capazes de melhorar os resultados clínicos dos pacientes com Covid-19. Muito pelo contrário, o tratamento pode ter causado danos às pessoas sem infecção bacteriana em comparação àquelas que não receberam antibióticos. Assim, o uso excessivo dos antibióticos fez com que muitas pessoas desenvolvessem a resistência microbiana, pois quanto mais antibióticos as pessoas tomam, maior a probabilidade desses micro-organismos se adaptarem e se tornarem resistentes a eles. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde pensa no futuro e planeja aumentar os esforços para melhorar a prescrição desse medicamento e minimizar as consequências negativas do uso desnecessário. A morte do cachorro Joca da raça Golden Retriever, após ser extraviado por um erro da GoLog, empresa da companhia Gol, gerou comoção nacional, principalmente entre tutores de animais de estimação. A discussão, Beatriz, está no fato de que está cada vez mais ancorado na ideia de que os pets são parte da família e novos estudos confirmam essa crença. Um novo estudo publicado na revista Interações Animais Humanas revelou que a turbulência emocional vivida pelos tutores depois que seu animal de estimação foi roubado é como a perda de um filho. Os pesquisadores entrevistaram tutores cujos cães foram roubados e foi pedido para que eles descrevessem suas experiências e necessidades. Para alguns participantes, a perda do pet foi mais intensa do que a morte de um amigo ou parente, devido à proximidade do vínculo humano-animal que tinham com seu pet e que, em alguns casos, não tinham com alguns familiares. Sentimentos como tristeza, desespero, desesperança, dor ou dormência emocional, juntamente com ansiedade, foram consistentemente relatados no estudo. Essas são as mesmas reações emocionais apresentadas diante da morte de entes queridos humanos. Entretanto, a diferença em como a sociedade vê a morte de pessoas versus os amados animais de estimação gera emoções diferentes nos tutores. Por exemplo, o sofrimento psicológico dos tutores pode ser agravado pela falta de compreensão da sociedade e das autoridades do quanto um companheiro animal pode significar para alguém. As leis contra roubo de cães muitas vezes só consideram os animais como propriedade roubada, da mesma forma que ter um bem material, como uma bicicleta.
Isso limita o apoio que a polícia pode oferecer, por exemplo. A situação também pode ser agravada pela forma como o cão foi roubado, seja através da força física ou entrando na casa de alguém sem consentimento. Dadas evidências de lutos semelhantes às da perda de entes queridos e filhos, os tutores de cães estão suscetíveis a desenvolver problemas psicológicos e atrasar o processamento de seu luto, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno pós-luto, pois existe um real risco de não haver encerramento do evento, principalmente se o cão nunca voltar para casa ou for encontrado morto. A expectativa é que trabalhos como esse ajudem a contribuir para uma mudança política significativa nos protocolos de aplicação da lei, para torná-los favoráveis às vítimas, introduzindo códigos penais mais severos para pessoas que roubam animais de estimação, para dissuadir os criminosos e ajudar a erradicar completamente esse crime. Diversos estudos mostram que ter um animal de estimação melhora o bem-estar fisiológico e psicológico, correlacionando-se à redução de mortalidade cardiovascular, da depressão e dos níveis de estresse. Os cães são uma fonte de conforto para muitos, especialmente para aqueles que, sem eles, experimentariam uma solidão significativa. A retirada de moradores de rua pela Prefeitura de Buenos Aires, na Argentina, tem gerado indignação. Vídeos destacam o antes e o depois da chamada Operação de Ordem e Limpeza. Imagens postadas pelo prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, mostram moradores de rua sendo retirados de esquinas, praças, de bancos e parques. Os locais depois são higienizados por equipes da prefeitura. A publicação fala também sobre aumentar a segurança, reforçar a limpeza e dar acompanhamento a pessoas em situação de rua. Contudo, a publicação rapidamente gerou reações. Maria Migliore, ex-secretária de Desenvolvimento Humano da administração da gestão de Horácio Rodrigues Larreta, afirmou que as pessoas não são lixo, não são descartáveis e que não são algo que temos que limpar. As publicações rapidamente foram inundadas por comentários de pessoas surpresas com os vídeos. Toda essa situação expressa somente como as ruas de Buenos Aires são uma janela da crise econômica argentina. Nos hospitais, nas praças, nas estações de trem, multiplicam-se pessoas que, entre cobertores e caixas, fazem da via pública o seu último abrigo. O nível de pobreza na Argentina atingiu 57,4% em janeiro de 2024, sendo o mais alto em pelo menos 20 anos. Com a atual situação, o número de moradores de rua na Argentina chegam a quase 6 mil. Sendo a maioria deles localizados em Buenos Aires. Especialistas acreditam que essa atitude do prefeito Macri, mesmo que extremamente equivocada da forma como foi feita, expressa a necessidade da Argentina de valorizar e incentivar ainda mais o turismo, que tem sido cada vez maior para as belezas do país sul-americano. E ainda hoje, o OMS alertou para um número alarmante de jovens entre 10 e 15 anos consumindo álcool e usando cigarros eletrônicos. E também, nunca é tarde para começar a praticar esporte, como este grupo de idosos que não poupam esforços para cuidar da saúde. Depois do burnout, que é a exaustão mental provocada pelo ambiente de trabalho, uma nova condição tem ganhado destaque e preocupado psicólogos e profissionais de saúde, o burn-on, que também envolve o trabalho, mas de forma diferente. Você sabe o que é burnout? Provavelmente sim, mas uma síndrome desenvolvida pelo excesso de trabalho que causa exaustão extrema, estresse, entre outros. Já quando falamos em burnout,
temos uma surpresa. As pessoas que são constantemente elétricas e apaixonadas por seus trabalhos podem acabar prejudicando a saúde mental, gerando consequências como depressão, vícios e ansiedade. O estresse constante, sem pausas reais, podem ser a causa para esta síndrome. O termo burnout foi criado pelos psicólogos Timo Schiele e Bert Twitt, da clínica em Kloster-Dietzen. As pessoas afetadas descrevem uma conexão muito forte e satisfatória com o trabalho, como uma superexcitação. Isso fez com que surgisse a descrição da síndrome de burnout. As pessoas afetadas possuem paixão pelo trabalho, mas o estresse constante gera tensões inicialmente. Os sintomas são dores no pescoço, nas costas, dores na cabeça e bruxismo, o ato de ranger os dentes. A vida exaustiva no que chamamos de roda de hamster os leva ao desespero. Eles perdem a esperança de melhorar as condições, não conseguem mais se sentir felizes e questionam o sentido das coisas. Até hoje, nem o burnout ou o burnout foram definidos como doenças mentais autônomas, mesmo que os graves impactos à saúde sejam reconhecidos. E o que preocupa também é o uso de álcool e cigarros eletrônicos. Entre jovens de 11 a 15 anos europeus é uma situação alarmante. Cenário que ficou ainda pior com a pandemia de Covid. O estudo é realizado a cada 4 anos pelo escritório da Organização Mundial da Saúde na Europa, que reúne 53 países e dados de 280 mil jovens na Europa, Ásia Central e Canadá. Nele foi possível notar o uso generalizado de substâncias nocivas entre crianças em muitos países da região europeia. Segundo os pesquisadores, essa condição representa uma séria ameaça à saúde pública. De acordo com o relatório, após anos de diminuição do uso de substâncias psicoativas, alguns dados sugerem que a pandemia de Covid-19 provocou um novo aumento, motivado pelas mudanças de hábito provocadas pelas medidas de lockdown. Os adolescentes também ficaram mais expostos às telas e à publicidade online. Vale lembrar que o comportamento de risco durante a adolescência influencia diretamente a vida adulta. Dessa forma, o uso de substâncias em uma idade precoce está relacionado ao maior risco de dependência química. Uma das mercadorias que fez com que esses números aumentassem são os vapes, ou cigarros eletrônicos. O uso desses dispositivos aumentou em todo o mundo e essa tendência é maior entre os adolescentes. Mas ainda assim, o álcool é a substância mais utilizada pelos adolescentes. A faixa desses jovens de 15 anos que consumiram álcool pelo menos uma vez é de 57% e quase 4 em cada 10 consumiram nos últimos 30 dias. A boa notícia é que o tabagismo clássico está diminuindo. 13% dos jovens de 11 a 15 anos já fumaram em 2022, 2 pontos a menos do que há 4 anos. Os dados mostram que o álcool está disponível, seu uso é normal e mostram também que há uma necessidade urgente de uma melhor ação política para proteger as crianças e os jovens dos seus danos. Outro motivo de preocupação é o aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelas meninas, que estão bebendo mais do que antes. Pelo menos 40% das meninas de 15 anos disseram ter bebido pelo menos uma vez nos últimos 30 dias, contra 38% há 4 anos. Sendo assim, para lutar contra o problema, a organização sugere um aumento dos impostos sobre esses produtos, limitar os pontos de venda e a publicidade, além de proibir o uso de aromatizantes. Muito do que hoje será aplicado no Brasil com o imposto do pecado. Uma cidade do norte das Filipinas que ficou submersa devido à construção de uma represa na década de 1970 está reaparecendo por causa do calor extremo e se tornou uma atração turística. Quase metade das províncias do arquipélago asiático está oficialmente em situação de seca. As ruínas em Pantabangan, na província de Nova Ecija, são agora uma atração turística por causa do calor extremo. Partes de uma igreja e outras instalações começaram a ressurgir em março, depois de vários meses quase sem chuva. Esta é a 6ª vez que a cidade fundada há quase 300 anos reaparece desde que a represa foi construída.
Os turistas que querem ver de perto as ruínas pagam cerca de 300 pesos, o equivalente a R$ 25 aos pescadores, que os levam de barco até o meio do reservatório, onde a cidade aparece em uma ilha temporária. Parte ng turismo, paboreo. O reaparecimento é favorável ao turismo, mas para a irrigação, muitos vão se beneficiar se a água voltar ao normal, em especial os agricultores. Normal talaga level ng tubig. Lalo yung mga magsasaka natin. Me sinto feliz porque antes só víamos a passagem e agora podemos ver a igreja melhor. O nível de água do reservatório em Pantabangan caiu quase 50 metros em relação ao seu nível normal de 221 metros, segundo os serviços meteorológicos estaduais. Março, abril e maio são geralmente os meses mais quentes e secos nas Filipinas, mas as condições deste ano foram exacerbadas pelo fenômeno climático El Niño. Quase metade das províncias do arquipélago está oficialmente em situação de seca. A tocha olímpica saiu hoje do estádio de Atenas, marcando o início de sua jornada até Paris. Os organizadores das Olimpíadas de 2024 receberam a chama dos Jogos em uma cerimônia de entrega na capital grega, antes do revezamento da tocha de 68 dias, que terminará com a cerimônia de abertura em 26 de julho. A chama chegou ao estádio Panathinaiko, no centro de Atenas, local das primeiras Olimpíadas modernas em 1896, após um revezamento de 11 dias pela Grécia. Com milhares de torcedores e turistas sentados nas arquibancadas do estádio de mármore, o chefe dos Jogos de Paris recebeu a tocha das mãos do presidente do Comitê Olímpico Grego, Cyprus Kapralos. Agora, a tocha olímpica partirá para a França a bordo de um navio amanhã. É estimado que 150 mil espectadores compareçam à cerimônia no Porto Velho de Marsella, que acolherá as competições olímpicas de vela. O interessante é que a cidade de Marsella tem uma relação próxima com a Grécia, já que ela foi fundada pelos colonos gregos por volta de 600 anos antes de Cristo. Atletas da melhor idade da delegação de Dourados, em Mato Grosso do Sul, estão entre os melhores do estado. Equipes de homens e mulheres participam de competições e garantem inúmeras medalhas e troféus para o município. A premiação deste ano é apenas uma consequência da busca pela saúde e vitalidade. Enquadra muito mais do que competição, performance. Entre rede, bola e apitos, o importante mesmo aqui é proporcionar momentos de alegria, descontração e diversão. Todas aqui participam das atividades desenvolvidas em grupo e fazem parte da delegação do CCI, Centro de Convivência do Idoso de Dourados. A Amélia é uma delas. Tricampeã de atletismo, a professora aposentada de 72 anos, aponta que para ela o esporte mudou a vida. O esporte para mim é a minha vida. Hoje, né? Eu considero assim minha vida e principalmente pela saúde, né? Essa questão da coletividade, você estar junto, trocando ideia, essa alegria que vocês estão vendo aqui na quadra, né? Para a memória, para o desenvolvimento motor, enfim, a questão física, né? Então eu que já estou com 72 anos, isso me faz muito bem, porque eu tenho agilidade para sentar, para correr, né? Sendo que muitas pessoas nessa idade já não aguentam se agacharem, não aguentam se sentarem sem um apoio. E eu, graças a Deus, eu estou bem tranquila em relação a isso. Mas não é apenas nas competições físicas que as atletas se destacam. A Valdenice trouxe para Dourados o bicampeonato de xadrez. Participei dos Jogos Melhor Idade lá em Campo Grande ano passado, fui campeã. Também era um esporte que eu só praticava, nunca competi, então para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E esse ano novamente consegui o campeonato, então sou bicampeã. Destaque estadual, o grupo de atletas da melhor idade aqui de Dourados trouxe de Campo Grande, além de muitas medalhas e troféus, também qualidade de vida, saúde e muita disposição. Todos os competidores da melhor idade, entre homens e mulheres, são coordenados e treinados por esta educadora física. A Elisete afirma que a qualidade de vida dos idosos mudou para melhor desde que o projeto começou. E muito mais do que atividade física. A socialização também é importante para manter a parte cognitiva ativa. Nós temos idosos que chegam para a gente num quadro de depressão grave.
né, que chega lá no centro de convivência, que nós temos aqui em Dourados 2, com um encaminhamento médico para fazer atividade física, não importa qual seja, mas para estar socializando no meio do grupo e para fazer alguma atividade física. E chegar ao ponto de falar, olha, se eu não tivesse vindo aqui, eu não sei o que seria da minha vida. E nunca jogou nada, nenhum jogo de mesa, nenhum jogos coletivo de quadra, e se apaixona, né? Se apaixona e às vezes se destaca até como um dos melhores atletas. Para esta especialista em cardiologia esportiva, a atividade física, principalmente na melhor idade, é fundamental para manter a vitalidade e a saúde. O esporte não é apenas remédio, mas prevenção e pode, inclusive, ser prescrito. O esporte na melhor idade não é só saúde, ele é remédio. A gente fala que a gente pode prescrever. Inclusive, o esporte bem prescrito para um paciente, ele pode economizar com medicação antihipertensiva, medicação para diabetes, medicação para dor. A gente sabe que pacientes, que idosos, a gente tem muita fibromialgia, a gente sabe que o esporte reduz muito a incidência de fibromialgia, de dores crônicas nesse paciente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.